Ai, também quero ver, Valtinho. Valtinho, sou eu, que lindo, muito obrigado pela parte que Eu ele também. Eu sem querer aqui. E aí, como é que ela está? Tá bem? Tá bem, tá grande, tá enorme. Tá grandona mesmo, gente, quem diria? Tá com filho, quanto já, professor. Val? Tá, professor? E esse bigode de Dom Corleone aí, que isso aí? Ô, professor, sacanagem, hein? Olha, sacanagem é dois trepando e um olhando, ele tem que participar, não pode só olhar. Filha. Dá tchau, vai começar a aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, gente. Aí que a Eduarda tá entrando, esperando entrar, a gente começa. Anjinho, vai nessa. Anjinho no colo do pai. Que não entregue para mim, pelo amor de Deus. O pariu, Mateu, que balance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estava aqui. Deixa eu ver que tem gente querendo entrar. Não peguei meu lanche. Cuidado com as minhas frases, Gabriel. Cuidado com as minhas frases. Vamos lá, gente. Quem tiver que entrando aí depois vai entrando, porque ainda faltam umas 8 pessoas em relação ao que a gente estava no anterior. 8 não, 9 pessoas. Mas vamos lá. Aí ver que o pessoal desistiu aí. Então, assim, o que eu estava falando para vocês é que a gente tem... eu posso ter relações diferentes em municípios diferentes. Tá? O município pode ser próximo, mas eu tenho relações diferentes de medicamentos. Alguém saberia me informar por que eu posso ter medicamentos diferentes, relações de medicamentos diferentes entre os municípios? Alguém imagina? É por causa da demanda da população, né, professor? O que você chama de demanda, Gabriel? É por aí mesmo, só para eu entender o que você está dizendo como demanda. Por exemplo, as patologias que acomete, por exemplo, a população, às vezes a gente tem mais pessoas diabéticas na Baixada, tipo aqui na região de Guarujá, devido a um problema não sei, em algum lugar. Depende também Perfeito, é isso mesmo. Então, na verdade, quando a gente vai fazer aí, vamos voltar um pouquinho aqui nos slides. Então, aqui, ó, eu estou falando de perfil da patologia. Se a patologia naquele município ela é mais prevalente do que no outro, eu não precisaria ter, de repente, esses medicamentos no outro município. A Elô está falando aqui como faixa etária. Também, Elô, perfeito. Então, de repente, com uma faixa etária, como Santos tem muito mais idoso do que, por exemplo, em outro município aí, então, talvez a relação de medicamentos seja um pouco diferente. Então, perfeito. É só para vocês guardarem que não necessariamente é a mesma. Não vou discutir aqui de que, padronizou uma coisa que não precisava. Isso a gente vê em alguns municípios aí com uma certa frequência aí de medicamentos que não são necessários e foram padronizados porque enfim, porque ganhou dinheiro de não sei quem, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não quero discutir aí, ok? A Gabriela colocou, não sei se estaria certo, mas até para o paciente ter uma maior variedade de medicamentos disponíveis. Então, Gabriela, eu não sei o que você quer dizer com variedade de medicamentos. A gente tem que lembrar que eu tenho que ter os medicamentos que são necessários para o atendimento daquele perfil de paciente. Então, a gente não precisa ter um monte de medicamento disponível. A gente tem que ter quanto menor, lembra que quanto menor o número de medicamentos, mais fácil é para a farmácia trabalhar, para a farmácia gerenciar. Lembra que tem tudo isso que a gente comentou. E eu ficar tendo mais medicamentos, eu acabo gastando mais dinheiro e assim por diante, ok? Não sei se eu respondi, se não for isso, se você quiser abrir o microfone ou escrever aí, fica à vontade, tá? Se não se a minha resposta não te convenceu, tá? Vamos ver aqui, peraí.
a verba disponível para cada município, o repasse é igual para todos. Não, repasse não é igual para todos, não. Cada município tem uma verba diferente, porque cada município tem uma população, falei em número mesmo, número de população diferente. Esse repasse, gente, não sei se vocês vão conseguir se lembrar, provavelmente não, mas enfim. Quem assistiu a aula da professora Adriane, aquela farmacêutica que eu levei aí da Secretaria da Saúde aqui de São Paulo, ela chegou a comentar na aula dela que o repasse é feito por cidadão. Então, existe um valor que o governo paga por pessoa. Tá? Eu não vou lembrar o valor agora, mas, enfim, ela repassa para o município um valor específico para cada um. Então, ele sabe quanto cada um vai gastar. Então, depende do número de moradores. Tá? Vamos ver a Gabriela aqui escreveu. Por exemplo, se o tratamento dele não é fornecido para Santos, mas é no Guarujá, ele pode retirar no Guarujá? Ah, então, poder ele pode, mas não deveria, né? O que deveria acontecer é que o morador tem que retirar no seu próprio município. A própria Ariane comentou aqui. Se aquele paciente precisa daquele medicamento ou mais pacientes precisam, o que aquele município tem que fazer? Tem que padronizar. Então, para isso que serve essa padronização que nós estamos falando. Então, o município tem que ir lá e tem que padronizar esse medicamento. Por quê? Porque está tendo uma demanda muito alta de pacientes naquele município para aquele medicamento, ok? Tá? O Guilherme colocou, o estilo de vida da população em geral também pode afetar a padronização da medicação a ser fornecida. Eu não diria estilo de vida, Guilherme, porque, na verdade, o estilo de vida vai levar a uma doença. Eu diria que é mais a patologia, não o estilo de vida. Eu não sei o que você pensou quando você falou aí de estilo de vida, tá bom? Mas o que eu penso de estilo de vida é, se a pessoa é fumante, sem mais qualidade de vida. Então, se a pessoa é sedentária, ela vai ter uma hipertensão, certo? Agora, pensando no fumante, o exemplo que eu dei, se tiver muito fumante naquele município, ele pode ter medicamentos para tabagismo. No outro município tem menos fumante, mas, de novo, ter menos fumante não significa que ele não precise ter. E como é que ele vai tratar o tabagismo daqueles fumantes daquele município? Se ele não tem o medicamento, não vai tratar? É isso? Ok? Fala, Gabriel, ia falar alguma coisa? Pode falar. Não é nada, porque eu acho que você falou que você não tinha entendido o que ele falou, mas eu acho que entendi que, por exemplo, assim, às vezes um município tem baixo saneamento básico, então pode ocorrer, tipo, o risco de infecções muito altas, então a gente, por exemplo, pode ocorrer muitas resistências a alguns antibióticos, então acho que ocorre a padronização de antibióticos diferentes, então é por isso que eu acho que ele quis dizer estilo de vida. Ok, perfeito. Ok, então isso é uma consequência dessa falta de saneamento, tá? Então, eu vou ter que ter um antibiótico, mas para tratar aquelas patologias que são prevalentes. É prevalente de acordo com o saneamento, é óbvio. O dia que fizerem um saneamento adequado, aquelas patologias podem deixar de existir. Eles são muito novos, mas já devem ter visto pirâmide populacional, tratamento populacional, a gente tinha no nosso país, do século passado, década de 60, 70, 80, até 90, e a gente tinha um número grande de parasitas aí que eram tratados. Então, tinha muita gente com verminose, que tem a ver com o saneamento básico que está falando. Mas a gente tinha uma população muito grande por falta de saneamento básico. Isso caiu drasticamente. Ainda tem? Ainda tem. Mas caiu, assim, absurdamente. A gente tinha um consumo muito elevado de medicamentos para parasitose que hoje eu não tenho. Ok? Mas podem mandar mensagens aí, quem quiser abrir o microfone, quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí também, tá? Então, para o médico fazer uma prescrição racional, então a gente tem alguns, que são 8 passos, deixa eu ver, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso mesmo. Então, eu tenho 8 passos para o médico fazer uma prescrição racional. Então, para ele ter uma prescrição de forma racional, então, o que eu tenho aqui? Primeiro, tem que ter uma evidência científica. Então, eu tenho evidência científica para o uso daquele medicamento. Então, aquele medicamento, ele tá adequado, ele tem trabalhos publicados, foi feita uma avaliação científica no uso desse medicamento adequado, eu tenho uma farmacovigilância, eu não tenho uma farmacovigilância para esse medicamento, é um medicamento novo que a gente já discutiu isso aí,
medicamentos novos são complicados de serem utilizados, ok? Porque essa população é muito restrita. Então, ele tem uma evidência científica. Então, o melhor medicamento é que tenha uma evidência científica, que tenha alternativas e respectiva eficácia. Tem alternativa para esse medicamento? Se eu tenho alternativa para esse medicamento, eu não vou estar utilizando, tenho outros já que já são utilizados, ou esse é mais eficaz do que aqueles outros. Ok, se ele é mais eficaz dentro da própria evidência científica, ok. Contraindicações, então, menor número de contraindicações possíveis. Interações medicamentosas, menor número de interações. A própria característica farmacológica, seja com dose ou duração adequada, né? O paciente tem que tomar um comprimido a cada 4 horas. Estou chutando aí, gente, é complicado ter que tomar a cada 4 horas. Será que ele não poderia tomar? Lembrando que, em primeiro lugar, tomar a cada 4 horas, eu vou diminuir sensivelmente o quê? A possibilidade de adesão desse paciente ao tratamento. Então, quanto menor o número de tomadas desse paciente, mais fácil, mais rápido vai ser a adesão desse paciente ao tratamento. Se ele tiver que tomar um comprimido por dia, a adesão dele é muito maior do que ele ter que tomar aí 2, 3 comprimidos por dia, porque ele pode esquecer uma das doses aí, ok? Duração adequada também, tem que tomar ad eterno. Para uma doença crônica é diferente, mas antibiótico, para algumas patologias, eu tenho antibiótico que ele pode tomar 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, para a mesma patologia, dependendo do antibiótico, ok? Formulação ou via de administração. Então, formulação, às vezes o paciente não consegue engolir uma cápsula, eu tenho ele em solução oral, não tenho, tenho ele líquido, via de administração. Então, alguns medicamentos a gente tem eles somente na forma injetável. Eu preciso entender tudo isso que a gente já discutiu bastante disso em cinética no ano passado. Adesão eu já falei, efeitos adversos eu já falei. É fácil de monitorar esse uso do medicamento, não é fácil monitorar. E eu coloquei em vermelho disponibilidade, porque, enfim, como eu estou no SUS, eu estou aí, a gente fala muito de saúde pública, a gente tem que lembrar que mais de 80% da nossa população utiliza serviço público de saúde, então mais de 80%. Isso não significa que a gente não tem que entender os outros 20%, 15% da população, mas se eu tenho aproximadamente aí 20%, 80% da população utilizando saúde pública, eu preciso entender um pouquinho. Esse medicamento está disponível na rede, não está disponível na rede, aí que vem a seleção, né? Então, vamos selecionar o medicamento adequado para esse paciente. De novo, não adianta um médico prescrever um medicamento para diabetes de última geração se isso não está disponível lá para o paciente comprar, se ele não tem condições. Lembrem lá da farmacoeconomia que a gente discutia. Então, olha lá, seleção de medicamentos. Então, alguns aspectos eles são analisados, são avaliados aí na escolha do arsenal terapêutico. Então, farmacoeconomia. Então, a gente já discutiu farmacoeconomia. Farmacoepidemiologia são os estudos clínicos que são feitos. Foram feitos estudos clínicos adequados? Não foram? Farmacologia e terapêutica clínica. Então, como é que é a farmacologia desse medicamento? Como é que é o mecanismo de ação dele? Certo? O mecanismo de ação dele é tranquilo, não é tranquilo? Ele interage com outros medicamentos, não interage? Farmacovigilância, biofarmacotécnica, como é que é a produção desse medicamento? Ele é fácil, ele não é fácil? Vou pegar um exemplo claro, tá? Alguns medicamentos a gente tem travas de segurança. Vocês já devem ter visto alguns medicamentos, tá? Vem com uma tampinha, com uma trava, você tem que empurrar a tampa e depois girar a tampa, certo? Gente, isso parece uma coisa muito fácil, muito óbvia, mas assim, eu tenho pacientes idosos que não têm força. Eu tenho pacientes idosos que não sabem abrir aquele medicamento. Pensem nos dispositivos inalatórios. Eu tenho 300 milhões de tipos de dispositivo inalatório. Tem aí, pelo menos, que eu conheço, uns 8 ou 10 tipos diferentes de dispositivo inalatório. Então, você tem que virar de ponta cabeça e espirrar, outro você tem que chacoalhar, outro você tem que virar, outro você tem que puxar. Gente, é um absurdo isso para a população. Isso, para mim, é uma forma de ganhar dinheiro. Não estou discutindo a eficácia do medicamento, de novo.
Ninguém aqui está discutindo que o medicamento é eficaz ou não, mas para que o laboratório vai fazer? Por que não usa um outro modelo que já existe no mercado? Fica criando milhares de modelos, porque o paciente não está acostumado com isso, ok? Ele não sabe utilizar, então isso vem aí a biofarmacotécnica. Farmacocinética, você já deve ter ouvido falar em alguma vez na vida de farmacocinética, e logística, a gente está falando aí de logística aí, quer dizer, eu pego um medicamento que a caixa é pequena, outro que a caixa é gigante, ocupa um espaço grande, que também logisticamente é importante. Talvez não seja importante para uma drogaria, para uma farmácia comercial, que tem um volume pequeno de atendimento, mas vamos pensar numa farmácia que tem um volume gigantesco, farmácias públicas principalmente aí, ok? Vou pegar de novo, puxar a sardinha para mim aqui. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, estatina, que é um dos medicamentos que eu mais consumo aqui no hospital. Gente, eu consumo por dia 50 mil comprimidos de estatina. Por dia, 50 mil comprimidos de estatina. Gente, eu tenho que arrumar espaço para guardar, espaço para dispensar, documentação, porque isso tudo é de alto custo, etc, 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 etc. Tá? Então, eu tenho que saber a logística desse medicamento. Onde é que eu vou armazenar esses 50 mil por dia? E o meu estoque é porque o meu estoque é para 30 dias, então eu tenho espaço para guardar aqui mais de 1 milhão de comprimidos. Imagine que isso vinha, estou chutando aí, quem trabalha no hospital, trabalha em serviço público sabe do que eu estou falando. Você compra uma caixa hospitalar do medicamento, que de repente uma caixinha pequena vem lá 500 comprimidos, 600 comprimidos numa caixa pequena. Agora, você pega na farmácia comercial, aí, drogaria, é uma caixinha, lógico, é um quarto daquela caixinha de 500, mas aquela caixinha vem 30 comprimidos, vem 20 comprimidos. Então, olha quanto espaço eu estou ganhando nessa caixa de 500, que a gente chama de embalagem hospitalar. Então, isso tudo eu tenho que ver também, porque não adianta, eu tenho espaço para guardar tudo isso, eu não tenho espaço para guardar, porque se eu padronizei, se eu vou atender o meu paciente, eu preciso de espaço para tudo isso, ok? Deixa eu só ver uma coisa. Ok. Então, alguns critérios que eu tenho aí para padronização de medicamentos. Alguns critérios a gente já comentou um pouco. Então, vamos lá. Evitar a multiplicidade de princípios ativos destinados ao mesmo fim. Então, vamos lá. Eu vou tratar uma hipertermia, vou tratar uma febre. Vocês acham que eu preciso padronizar dipirona e paracetamol ou eu posso ficar com um deles só? Tem que padronizar os dois. Por que padronizar os dois? Porque pode ser que o paciente seja alérgico à dipirona. Perfeito, perfeito. Tá certíssimo, Elô. Eu falei só para chamar a atenção aí. Perfeito. O Walter também está comentando aqui os dois, é isso mesmo. Eu posso ter um paciente que seja alérgico à dipirona, eu posso ter um paciente que possa ter um problema hepático, então ele não vai poder usar o paracetamol, que é contraindicado, então eu preciso ter os dois, ok? Importante. Então, aqui, evitar, a palavra evitar não significa não ter, é evitar esse daí, mas às vezes não dá para evitar, a gente tem que ter os dois. Agora, vamos lá, pegando dipirona. Pegando dipirona, vocês acham que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter dipirona comprimido, tenho que ter dipirona gota, tenho que ter dipirona xarope, tenho que ter dipirona supositório, tenho que ter dipirona injetável. Quais as formas farmacêuticas de dipirona que eu tenho que ter? Bom, acho que todas, né, professor? Por que todas? Às vezes pode ter algum paciente que não possa ingerir, né? A dipirona, tanto gotas como comprimido, tem que fazer a utilização de supositório. Ok, deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui. Gotas injetável, a Tainá. Então, assim, vamos lá. Então, assim, eu acho que injetável, por que eu teria que ter um injetável, gente?
Para ter uma ação mais rápida, né, professor? Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu preciso ter um injetável, que eu preciso entender o perfil do meu paciente. Se eu chegar um paciente... Oi, pode falar, desculpa. Paciente, né, que está em leito de UTI, né, entubado, às vezes apresenta infecção, né, aí começa a apresentar febre, aí para entrar com antitérmico, né, não dá para entrar com CP, né, com comprimido, aí tem que usar o EV. Também pela ação rápida também, né? Perfeito. Então, vamos juntar o que você falou com o que o Ricardo falou aí, certo? Então, o que que acontece? Se eu tiver um paciente num pronto-socorro, enfim, numa emergência, eu preciso de uma ação rápida daquele medicamento. Gotas vai fazer uma ação rápida? Até que vai fazer, mas preferencialmente um injetável que faz uma ação muito mais rápida. Então, preciso ter um injetável. Gotas. Eu preciso ter um gotas porque é um por via oral. De repente, o paciente não está num estado tão grave, não precisa tomar uma injeção, ou ele pode tomar em casa. Se ele pode tomar em casa, porque o injetável tem que ser via endovenosa. Então, o que acontece? Ele pode tomar em casa, ele pode ter o gotas aí, ok? Eu diria que o comprimido também é importante. Por que que o comprimido também é importante? Porque tem paciente que não gosta de tomar gotas, certo? Ok? Então, o paciente não consegue tomar o gotas tem um sabor desagradável, de repente pode ser um comprimido também. Você consegue abrir o microfone, Walter? Dá para você abrir? Não importa se ela estiver fazendo um pouquinho de barulho sem estresse. Se você conseguir abrir, vamos discutir um pouco. Então, tá bom. Por que que você acha que o xarope não precisaria? Porque tem o gotas, né? O gotas já faz o efeito desejado, né? Ok, perfeito. Então, assim, de novo, nós estamos... Tá perfeito, Walter, obrigado. Então, assim, nós estamos discutindo o perfil de paciente também, ok? Então, assim, se eu estiver falando de um hospital privado, de um paciente que está indo embora para casa, de repente você prescreve o xarope, a solução oral que seja da dipirona, que é saborizada, é flavorizada, tem sabor, o paciente pode comprar, é diferente que ele vai dar para a criança. Nós estamos falando de pobreza, gente. Não vamos esquecer nunca de falando de pobre, de pobreza mesmo, de pobreza. Então, eu não vou ter essa solução oral. Para que eu vou ter a solução oral, que é o que ele comentou? Eu tenho gotas que faz exatamente o mesmo efeito. Mas eu acho que eu precisaria ter um gotas, eu precisaria ter um comprimido, eu preciso ter uma solução injetável, ou eu posso até abolir o comprimido, não tem problema, posso ter só o gotas, ok? Uma solução injetável, e de repente um supositório. Mas aí o supositório eu posso pensar o seguinte, para que eu vou ter um supositório se eu tenho injetável? Então, o paciente que não consegue engolir, tiver em coma, tiver entubado, alguma coisa, eu dou um injetável, ok? Então, são opções que a gente pode fazer, tá? O Guilherme colocou aqui um pouco de cada forma é válida para melhor administração em casos específicos. Ok, logicamente que não são todas, isso mesmo, Guilherme. Então, é um pouquinho disso que a gente discutiu aí, tá bom? Também tem pacientes que recusam, né? Eu vejo muito. A gente pensa que não, mas o paciente, assim, é um ser que ele sabe as vias de administração. Ele mesmo, lógico, tirando os casos de emergência, né? Que urgência e emergência, que não tem nem como o paciente escolher, mas quando não é algo assim tão grave, geralmente eles escolhem, né? E o médico dá essa opção também na hora do atendimento, né? Você quer tomar na veia? Aí, às vezes, o médico prescreve, o paciente fala, ai, doutor, não pode ser em gotas, oral, né? Então, dependendo do caso do paciente, ele acaba até escolhendo a via de administração que ele quer. Pode ser também, com certeza. Agora, vamos lá. Eu tenho enalapril e tenho captopril. Eu padronizo os dois. Qual dos dois eu padronizo? O que vocês escolheriam? Porque os dois são destinados ao mesmo fim. Os dois são antipertensivos. Ou melhor, vamos voltar. Espera um pouquinho. Antes de eu dar eu vou falar esse exemplo também, mas vamos pensar o seguinte. Vocês padronizariam
Captopril e furosemida, captopril e hidroclorotiazida, os dois são para o mesmo fim. Os dois são antihipertensivos. Vocês padronizariam os dois, captopril com hidroclorotiazida? Sim ou não? E por que padronizariam? Eu sim, professor, para sim fazer a padronização deles. Por quê? Porque alguns pacientes com o uso do captopril pode apresentar, né, a tosse, né? Aí você administraria um outro para hipertensão, como a hidroclorotiazida, né? Tá, mas Seria aí você mais está por esse... falando em ele suspender o captopril por conta da tosse e dar uma hidroclorotiazida. É isso que se você no está falando? caso o paciente tivesse o sintoma do captopril, né, que é a tosse. Ok, então vamos juntar lá. E no Então, caso, eu acho, pode falar. desculpa, no caso do captopril, né, assim, PS, né? O paciente chega com a PA alta. O professor, eu acho que no captopril e hidroclorotiazida até pode ser, porque eles têm mecanismos diferentes, né? Um vai agir no rim e outro lá na parte do coração e tal. Agora, com a furosemida já não, porque a furosemida é muito potente, né? Ok, então assim, vamos lá. Vamos juntar um pouco disso tudo que foi falado. Então, assim, existe a possibilidade da gente fazer trocas de medicamento que, de repente, o paciente não está adequado para o paciente. Eu não diria exatamente, Ricardo, que trocar um captopril, trocar um captopril por hidroclorotiazida. Eu trocaria um captopril por um losartana, por exemplo, que tem quase o mesmo mecanismo de ação, É isso. mas ele sai lá e não vai ter a liberação de bradicimina. Não sei se vocês lembram lá da cascata lá de renina, angiotensina, aldosterona aí. Eu não tenho liberação de bradicimina, então eu não tenho a tosse desse paciente. Agora, importantíssimo que o Guilherme comentou aí, que o pessoal está comentando aí, eu teria os dois, por quê? Porque os dois têm mecanismos diferentes. Então, eles têm a mesma finalidade, que é diminuir a pressão, mas eles agem em locais diferentes. É diferente da próxima pergunta que eu vou fazer do captopril e enalapril, porque o captopril e enalapril eles têm a mesma finalidade, que é diminuir a pressão, e eles têm o mesmo mecanismo de ação, que é inibir a enzima conversora de angiotensina. Então, aí vem a segunda. Vamos voltar para a primeira pergunta. A primeira pergunta, eu teria esses dois, captopril e hidroclorotiazida? Sim. Por quê? Porque eles agem por mecanismos diferentes. Eu teria captopril com furosemida? Sim, porque eles agem por mecanismos diferentes. Já vou fazer um comentário aí, quem falou da furosemida aí. Eu teria hidroclorotiazida e furosemida? Sim. Por quê? Mesmo que os dois são diuréticos, mas se você pensar no rim, tem que lembrar, aí vocês têm que juntar com o farmaco, gente. Por isso que a gente comentou agora há pouco que a seleção, padronização, você precisa entender de farmacologia. Então, se a gente lembrar da farmacologia, mecanismo de ação do diurético, gente, diurético eles agem no quê? No rim, certo? Eles agem no rim e eles agem no néfron. Agem aonde no néfron? Em locais diferentes no néfron. Então, lembrem lá que o néfron eu tenho porção ascendente da alça de Henle, tenho alça de Henle, tenho porção descendente, tenho tubo contorcido proximal, tubo contorcido distal e tenho esses locais aí, tá? E ducto coletor, é isso que eu queria lembrar. Então, eu tenho medicamentos que agem nesses locais diferentes aí. Então, se Então, ele agir em professor, local diferente, só um pouquinho, se ele agir em local diferente, mesmo sendo diurético, mas agindo em local diferente, eu vou ter uma ação diferente. Então, eu posso, o que difere um furosemida do hidroclorotiazida? De novo, além de agir em local diferente, o que acontece? O furosemida é um diurético potente, ele elimina muita água. Então, aquele paciente que precisa de uma dose maior, que precisa diminuir a pressão dele muito mais rapidamente, eu dou um furosemida. Aquele paciente que tem uma pressão mais baixa, vamos dizer assim, não é pressão baixa,
e tem um nível pressórico que não é tão elevado, vamos dizer assim, uma hipertensão que a gente fala de hipertensão de gravidade 1, de estágio 1, estágio 2, está com estágio 1 de hipertensão, eu dou um hidroclorotiazida. Então, por isso que eu preciso ter os dois. Pode falar, desculpa. Então, professor, foi isso que eu quis dizer, que eu teria os 2 ou 3 tipos de medicamento já para causa desse que eu falei, que o captopril em alguns poderia manifestar a tosse, aí eu já teria o outro fármaco, como losartana, hidroclorotiazida, que é por outro mecanismo diferente, e eu ia, né, auxiliar na redução da pressão, né? Não, tudo bem. O meu único comentário, Ricardo, é só tomar um pouquinho que você falou de novo agora a mesma coisa, só tomar cuidado com a palavra. Seu raciocínio está perfeito. É só a maneira como você está falando. Você está falando de substituir um captopril por um hidroclorotiazida. Vai ser muito difícil eu substituir um captopril por um hidrocloro. Mas substituir um captopril por losartana, sim. Então, o seu raciocínio está perfeito. É só a sua fala que precisa tomar cuidado. A gente fala de farmacologia, eu substituir um captopril, eu substituo por losartana, posso substituir por um amlodipino, um diltiazem, um verapamil, mas Oi? Ou mesartana também. Isso, alguma coisa do gênero, mesartana, candesartana, os tana da vida todos aí. Agora, substituir um captopril por hidroclorotiazida não é o ideal aí. É só esse comentário, mas seu raciocínio está Entendeu, perfeito, professor? ok? Obrigado. Imagina. Mas vamos lá, é isso mesmo que eu quero. Vamos discutir, senão a gente não aprende aí. Eu quero ouvir um pouco de vocês, que assim a aula fica um pouco mais agradável do que só eu falando, que aí fica muito chato. Porque eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Meu último exemplo aí é captopril e enalapril, ok? Vou trabalhar com os dois, sim ou não? Alguém diferente se arrisca aí? Eu já vou ler o que a Joana escreveu aqui, tá? Mas quero saber se mais alguém se Professor, arrisca aí. Pode falar. assim, lá no município a gente trabalha com os dois nas unidades de pronto atendimento, mas eu sempre me questionei sobre a necessidade, porque o enalapril ele tem que ainda ser metabolizado para ele fazer o efeito, né? Então demora muito, né? Então por quê? Né? Bom, existem pacientes que precisam, né? Então eu acho que devia, não sei. Não sei, Tá bom. mas Então vamos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. A gente tem 6 minutos para acabar a aula aí. Vamos ver o que dá para falar aí. A aula passou rápido. Vamos lá. Então, assim, a gente tem algumas observações para fazer, Gabriel. E a Joana que comentou aí, eu sei que algumas pessoas quiseram falar, e eu tentei ver se eu puxava de mais alguém para falar aí, mas ninguém falou, mas vamos lá. Então, primeira coisa, eu tenho pacientes que respondem mais a um medicamento do que ao outro, isso pode acontecer. Agora, assim, é por isso que eu vou ter que padronizar mais de um medicamento que tem o mesmo mecanismo de ação? Não, eu não vou padronizar mais de um medicamento que tem o mesmo mecanismo de ação. O captopril e enalapril, eu já vou tentar dar uma resposta para vocês. A primeira resposta poderia ser em cima do que o Ricardo falou e do que a Joana está escrevendo aqui. A Joana falou, mesmo sendo dois medicamentos com o mesmo mecanismo, será excluído entre eles que tem mais efeito adverso, então? Eu posso fazer isso, Joana. Se eu sei que aquele medicamento tem muito mais efeito adverso, então eu posso excluir ele e não padronizar. Lembra que a gente falou que critérios de padronização, vamos voltar aqui o slide. A gente falou aqui, efeitos adversos, ok? Então, eu posso, de repente, selecionar ou excluir da minha padronização quem tem mais efeito adverso. Isso eu posso fazer, com certeza. É uma opção que eu posso ter. Aí o Ricardo falou, mas tá, se o paciente tem tosse, então a gente tem que entender que o inibidor da ECA dá bastante tosse. Para que eu vou trabalhar com o inibidor da ECA se eu tenho losartana, que o losartana ele tem praticamente o mesmo mecanismo e não causa tosse? Por que eu não fico só com losartana em vez de ter inibidor da ECA, gente? Alguém imagina?
Gabriel quer se arriscar, abriu, fechou, cara. Eu acho que pelos efeitos também, né, colaterais, pela hipotensão ortostática, essas coisas aí, então, sei lá, né? Eu acho Professor, que seria mas- por problemas renais também, sei lá? Pode ser, mas eu diria que basicamente por conta de custo, por conta de grana, ok? Por conta de grana, porque é muito mais barato o captopril do que o losartana, tá? Mas aí o que acontece? Captopril e enalapril. Para que eu vou ter os dois? Para que eu preciso manter esses dois medicamentos? Em primeiro lugar, quem dá mais tosse? O captopril ou enalapril? Tem paciente que tem mais tosse. Normalmente, os relatos são mais captopril do que enalapril. Aí, o que acontece? Enalapril, eu tomo... Vamos pensar agora em adesão. Estou juntando um monte de coisas que a gente falou. Então, adesão. Enalapril toma-se 2 vezes ao dia. Captopril toma 3. Então, se eu pensar nisso, eu vou trabalhar com enalapril, porque enalapril são 2 vezes. Captopril são 3 vezes. Mas tem uma outra coisa bem importante aí, que aí eu vou pedir para você observar, Gabriel, tentar observar aí nas receitas que você começar a dispensar com captopril, tentar observar isso. A gente tem na farmacologia, de novo, estou juntando um bando de coisa que eu já falei hoje aqui. Eu tenho evidências científicas que eles demonstram que o captopril ele é mais indicado para paciente diabético, que ele melhora a tolerância à glicemia e à insulina. Então, ele diminui aí ou melhora a ação da insulina. Gente, eu não estou falando que o captopril é antidiabético, o captopril é para diabetes. Não, não é. Mas para um paciente diabético, uma das drogas de escolha para tratamento da hipertensão é o captopril. Então, esse, Gabriel, pode ser um dos motivos por que eu tenho captopril e enalapril. Se o paciente for diabético, eu dou captopril. Se o paciente não for diabético, eu dou enalapril, porque a adesão dele vai ser melhor, porque é só 2 vezes ao dia. Respondi sua pergunta, ou talvez, pelo menos, deixei um pouco mais claro para você tentar dar uma investigada nisso? Não, claro, tá perfeito. Tem. Beleza. Ok? Fechados? Gente, falta 1 minuto e 10. Não dá para eu falar essas 2 partes aqui. Eu vou encerrar a aula aqui agora, e aí a gente volta semestre que vem, é bom, estou com a mania de semestre hoje. A gente volta no bimestre que vem, a gente continua a partir daqui, tá? Então, a gente vai entrar em 2 semanas de prova, então a gente tem 2 semanas sem aula, e como eu falei, vocês não terão prova comigo, tá bom? Hoje não vou dar TP, ok? Não aguento mais corrigir, tenho muito TP para corrigir, Professor, tá bom? Maravilha, Professor, é por isso que eu adoro o senhor, professor. Então, abre sua câmera aí, Gabriel. Não, eu vou Abre sua falar. câmera aí que a gente quer Eu vou ver falar você.